Olá, tudo bem com você? Começa agora pela Rádio e TV Novo Tempo, o Identidade Geral. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. No programa de hoje, a gente conversa com um dos jovens mais influentes do país, segundo a revista Forbes, e que tem uma história de vida incrível e que tem servido de inspiração para mudar a realidade de muitos outros jovens, o Eduardo Lira. Eu ainda conversei com a jornalista, repórter aqui do Anjos da Esperança, Alessandra Guimarães. Ela fala pela primeira vez sobre como está sendo o processo de quimioterapia e sua luta contra a leucemia. Uma lição de vida e de força que você não vai querer perder. Então, a sua participação é sempre fundamental para que o Identidade Geral aconteça. Estou aguardando a sua participação. novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra as nossas entrevistas antigas, as nossas entrevistas atuais e você pode interagir com a gente também através das nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo. Se você não curtiu a nossa página, por favor, curta. A gente consegue interagir muito bem por lá também. @ntjornalismo é como a gente se encontra no Instagram e também no Twitter. Pode comentar o que você está achando das entrevistas, quem você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral. Estou aguardando a sua participação. Ele é um dos 15 jovens brasileiros com potencial para mudar o mundo e foi apontado pela revista Forbes como um dos 30 jovens com menos de 30 anos mais influentes do país. E isso ainda é pouco para descrever o meu primeiro convidado de hoje, que cresceu na favela e hoje usa a sua história para inspirar outros jovens a mudarem também o seu destino. Eu recebo agora o jornalista e empreendedor social Eduardo Lira. Eduardo, prazer ter você aqui. Obrigado, Wagner. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Você tem uma história impressionante e muito forte, Eduardo. Você teve uma infância pobre, como eu disse ali. Você cresceu numa casa muito simples, dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. Você sofreu situações, como muitos brasileiros sofrem, a questão das enchentes. Sim. Muita coisa complicada no processo da tua infância. E aí, a gente sempre pensa, com essas características, com essa situação, vendo a criminalidade de perto, quais seriam as perspectivas? O que poderia fazer a sua história acontecer? Talvez não seriam muitos elementos, mas você conseguiu dar a volta por cima e fazer uma história muito diferente. Porque o seu caminho natural talvez fosse outro, né? Era o que se esperava de um garoto que nasceu numa favela. Eu costumo dizer que o meu barraco não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço e me colocaram de uma forma improvisada para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. E para piorar um pouco a situação, meu pai ingressou numa quadrilha e começou a roubar cargas, bancos e até que foi preso. E passou um tempo preso. Ele era viciado em drogas também, né? Também. Então, quando se juntava esse cenário de fome, pobreza, violência e pai dentro de um presídio, a conta social disso meio que apontava que eu ia suceder meu pai, não é? Mas o que mudou minha vida foi a força de minha mãe e a inspiração que ela gerou todos os dias dentro de mim. Eu estava vendo que você teve um primo também morto por traficantes. O seu tio foi assassinado em um bar e você viu o seu pai viciado, roubando cargas, como você falou, sendo preso. Hoje ele está já 100%. solto, já se livrou, está em casa, se livrou do mundo das drogas. Beijo, pai. Um abraço aí para o pai do Eduardo. Como é o nome dele? Márcio Luiz. Márcio Luiz. E então a tua mãe teve um papel fundamental. E eu acredito que também essas experiências negativas que você viu acontecendo, morte, prisão, acrescido dos conselhos da tua mãe, realmente te fizeram ter uma perspectiva diferente, buscar um caminho diferente do que você tinha visto acontecer na sua família. Pois é, Wagner. Tudo isso mostrou para mim o que eu não podia ser. E você ter a clareza e a convicção do que você não quer ser, qual caminho você não quer trilhar, isso reforça o que você quer ser na vida. Então eu sabia que eu não deveria ser bandido, que eu não poderia
ir pelo caminho das drogas, da violência, e que o meu caminho tinha que ser a educação, o empreendedorismo, o sonho grande, a força, a fé, o foco. Com quantos anos você acha que essa chave virou para você? Acho que esse meu período de 7 a 11 anos foi muito definidor, porque foi um período que eu vi a violência nos meus olhos, que eu fui em muitos enterros, que eu perdi muitos amigos, que a boa parte dos amigos que cresceram comigo não estão mais comigo hoje, morreram, ou estão na prisão, ou estão, infelizmente, no tráfico de drogas. Mas acho que quando eu comecei a formar a minha consciência cidadã, foi o momento que eu bati no peito e disse, eu não vou ser aquilo que a sociedade diz que eu serei, eu vou ser aquilo que eu quero ser. E aí você escolheu o caminho da educação, né? Mesmo você tendo estudado na escola pública a vida inteira, você ingressou na Universidade de Jornalismo, uma história que acontece com muitos dos brasileiros, e conseguiu terminar o seu curso e aí seus problemas acabaram, tudo se resolveu, foi tudo perfeito. Foi tipo isso? Não foi bem assim, não. Eu fui para a universidade, de novo, muito inspirado na minha mãe. Por que eu estou aqui hoje conversando com você e com as pessoas que te assistem, Wagner? Porque minha mãe teve a ousadia de olhar nos meus olhos e me dizer, ainda na fome e na favela, filho, não importa de onde você vem, na vida o que importa é para onde você vai. E você pode tudo, você pode o mundo. Então minha mãe mexeu com minha autoestima. Eu brinco dizendo que minha mãe não mudou minha vida me dando Danoninho nem Neston. Minha mãe mudou minha vida me dando horizonte, sonho, crença, coragem. É tão bonito isso, porque é tão fundamental, tão importante, né? A gente estava vendo aqui a sua história e você teve um professor que disse para você desistir, né? Sim. Falou assim, olha, você não tem condição de fazer jornalismo, você escreve muito mal, desiste da sua faculdade. E a sua mãe disse para você justamente o contrário, né? Exatamente. Quando eu cheguei em casa contando essa história para ela, ela bateu na mesa e disse assim, primeiro que teu professor é um burro, segundo é um jumento, e terceiro que ele é um babaca, e se eu puder eu pego ele e dou uma surra. E ela disse, filho, quem te gerou foi a mãe, você saiu foi da barriga da mãe, então quem te conhece sou eu e não teu professor. Tu pode. Sabe, Wagner, essa coisa de ela mexer contigo, tu pode muito, e a mãe acredita em você e tu vai voltar para a faculdade. Então, nos momentos mais decisivos da minha vida, minha mãe teve a coragem de reforçar a crença de que eu podia e de que eu era capaz. E quando meu pai decide sair das drogas, sair da criminalidade, voltar para casa, pagar a dívida dele com a justiça e voltar para casa e me criar, e há 19 anos ele está em casa, sendo meu herói, com a vida totalmente transformada, isso me tira as chances de desistir. Quando eu olho para casa, para o meu pai e para minha mãe, meu pai que desistiu das drogas e do crime por me amar, minha mãe que muitas vezes comeu uma vez para que eu pudesse comer duas, que chorou muito para às vezes eu poder sorrir, eu não tenho como desistir. Então, a minha resposta é gerar impacto na comunidade. A minha resposta é fazer com que outras crianças tenham um pai longe da criminalidade, que outras crianças tenham acesso à cultura e esporte como eu não tive através do Gerando Falcões. É muito interessante isso que você está falando, porque essa referência do seu pai e da tua mãe, num primeiro momento mais a tua mãe, te abriu os olhos, né, Eduardo? E o triste é que muitas crianças que têm a mesma história de vida que você e possivelmente um destino parecido com essa história do início, não tem esse referencial. E às vezes não consegue dar a volta por cima justamente por isso. E é muito interessante a gente estar conversando aqui sobre isso, porque como a pessoa não tem, esse jovem, esse adolescente, não tem em quem se espelhar, a sua história pode ser uma amostra para ele de que pode ser diferente, de que pode dar certo, né? Certo, eu acredito piamente que a cor da pele da pessoa, a conta bancária e a localização geográfica não tem o poder de definir quem ele vai ser no futuro. Claro. A gente nunca pode achar que a gente está sentenciado à miséria. A vida é difícil, mas não impossível. Eu acho que nascer pobre, mulher, negro, miserável, deixa as coisas mais difíceis, mas não impossível. É possível, isso basta. Deixa eu falar de um ponto importante aqui da virada da sua história, porque no teu trabalho de conclusão de curso, você entrevistou 23 lideranças do país.
foi um marco para você, né? Inclusive, você foi considerado repórter revelação pelo Instituto Itaú Cultural. É, verdade. Foi na época da faculdade que eu decidi fazer esse livro. A leitura que eu fiz é que simplesmente ter um diploma não iria mudar a minha vida, que eu tinha que ter uma entrega, um entregável de valor para a sociedade. Foi quando eu decidi entrevistar pessoas que ajudaram a construir o Brasil, ou são líderes brasileiros em âmbito político, cultural e religioso, e entregar esse livro para a sociedade. E saiu uma obra com entrevista com MV Bill, com Oscar Niemeyer, com Augusto Cury, com, enfim, Marina Silva, diversos líderes brasileiros. O que me validou para eu poder entrar no mercado de trabalho e entender que o meu lugar não era no mercado de trabalho, que era como empreendedor e que eu devia empreender e ajudar a mudar o Brasil através de ferramentas de impacto social. E aí você teve a ideia de escrever Os Jovens Falcões, que a gente já conversou aqui um pouquinho. Sim. Ele conta a história de 14 brasileiros de sucesso e que, assim como você, saíram do nada. Jovens brasileiros que não tinham qualquer possibilidade ou perspectiva de vida, mas deram a volta por cima. Wagner, boa essa pergunta, porque ali foi o início do meu empreendimento. Eu decidi rodar o Brasil e descobrir história de jovens que do nada foram pro tudo, mas eu não tinha dinheiro. Então, eu vendi notebook, calça jeans, celular, montei um comitê de jovens com 15 amigos que cada um botou um pouco de dinheiro a fundo perdido. Eu peguei essa grana e saí viajando no Brasil, encontrei esses jovens, voltei para a comunidade, escrevi o livro, arrumei mais um pouquinho de dinheiro com os empresários da comunidade, lancei o livro de forma independente e montei um novo comitê com 50 jovens, onde a gente vendia o livro de porta em porta na comunidade por R$ 9,99. Em 3 meses, 5 mil livros vendidos, peguei essa grana e montei o Gerando Falcões. Em 3 meses, só de porta em porta, você vendeu 5 mil livros? De porta em porta, batia na porta da pessoa e vendia o livro. Fazia um speech de venda e vendia. E o que você acha que fazia as pessoas comprarem o livro? Era o poder de persuasão ali? Era a história do livro? A propaganda acabou virando boca a boca? Quais foram os elementos que fizeram com que você vendesse tão rápido por esse método não convencional? Eu acho que quando as pessoas abriam a porta de suas casas, elas encontravam vários jovens vendendo um livro. Ou seja, era o tráfico da literatura. Era o tráfico da esperança dentro da comunidade. Acontecendo justamente onde acontece esse outro tráfico tão forte. Né? É uma nova narrativa e as pessoas se apaixonam por isso. Então, o Brasil quer ver o jovem dar certo e ele tem vontade de ajudar o jovem, mas o jovem precisa construir a pauta, construir a oportunidade e explorar. Agora, você viveu dentro de uma favela durante muitos anos da sua vida. Como você vê que as pessoas enxergam isso? Elas acham que elas estão vivendo num lugar perigoso? Elas têm uma perspectiva parecida com a tua, que você desenvolveu? Eu quero mudar o ambiente que eu vivo, ou então eu quero sair daqui? Ou realmente o crime está tão próximo e os heróis acabam sendo esses traficantes, essas pessoas que conseguem conquistar materialmente algumas coisas através do crime e acaba sendo um espelho para essas pessoas na comunidade? Como é que você vê o olhar dessas pessoas para o mundo? Wagner, a presença do crime é também a ausência do Estado. Então, eu acho que um dos maiores dramas das favelas, das comunidades, das periferias, é que essas comunidades não têm aparelhos públicos de transformação. Então, nas favelas não tem teatro, não tem escola, não tem creche, não tem cinema, não tem shopping, não tem curso de inglês, não tem curso de espanhol. As empresas não estão lá dentro gerando emprego, gerando renda, construindo uma história de dignidade. Então, existe uma brecha muito grande. E nessa brecha se dá o espaço para toda essa construção da narrativa de violência. Por outro lado, existe significativamente um movimento muito louco acontecendo, que é do empreendedorismo social, que são pessoas que, a partir da sua cidadania, da civilidade e de um gesto de contestação, começam a criar a transformação em suas comunidades. Então, esse é um movimento de transformação, é um movimento de acesso à educação, acesso à arte, que são os trabalhadores da cultura, que são pessoas que trabalham com esporte, com natação, com skate, que trabalham com educação inclusiva e que vai construindo uma outra narrativa a ponto de virar uma pauta do bem, sair da pauta do Datena e entrar na pauta da inspiração, na pauta do bem da outra história. Então, eu acho que é com essas iniciativas e não esperando necessariamente pelo poder público, mas cada comunidade
encontrando o seu herói e fazendo o seu corre, que a gente constrói uma grande transformação. Como é que você virou esse empreendedor social? Porque depois dessa história do livro, o Gerando Falcões virou um projeto maior do que simplesmente o livro, né? Exatamente, porque a partir do livro eu vi que eu tinha encontrado grandes histórias, que eram os meus falcões, né, ali do livro, e que eu poderia, através da minha liderança, construir uma geração de falcões na minha comunidade. Por que você chama de falcões? É interessante Porque a gente explicar falcões, isso. Wagner, é o jovem que não se limita ao pó do chão. Falcões é o jovem que diz, o chão é o lugar onde eu não vou ficar, eu quero voar. E quem voa enxerga tudo numa outra superfície. E ele enxerga melhor, enxerga oportunidade. E a vida é uma perspectiva. Se eu olhasse para a minha vida na perspectiva errada, eu tinha todas as razões para pegar em fuzil, em granada e fazer assalto. Quando eu olhei para a minha vida na perspectiva certa, eu percebi que eu tinha todas as razões para ser protagonista, para brilhar. E é muito interessante porque aí você fala com uma autoridade com esses jovens, né? Porque você também já ocupou o lugar que eles ocupam hoje. Não é uma pessoa que chegou de fora da favela e está colocando uma realidade diferente. Você era de lá e conseguiu fazer um caminho diferente. Muito bom. E esse é o impacto que a gente quer criar. Ontem eu era você sentado aí. Amanhã você pode ser eu falando aqui. E quando a gente consegue construir esse vínculo, não tem limite. Porque o futuro, ele é construído da cabeça das pessoas. As pessoas dizem, eu vou para lá, e elas vão. O ser humano tem um poder extraordinário, o poder de morrer antes dos 30, como se tornar um dos jovens mais influentes antes dos 30. Está na escolha. O que eu quero para a minha vida? Eu quero aparecer na lista da Forbes, eu quero ser um dos jovens que podem mudar o mundo, eu quero ser o empreendedor do ano. E vai, sabe? E olha, ele conseguiu muitas coisas. O Eduardo foi selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo fazendo parte do Global Shapers. E saiu na revista Forbes, como a gente estava comentando aqui, entre os 30 jovens com menos de 30 anos mais influentes do Brasil. Ele recebeu ainda o prêmio Jovem Empreendedor do Ano pelo LEAD. E, como eu comentei aqui, o Instituto Itaú Cultural deu destaque para o trabalho dele de conclusão de curso na graduação, o TCC, como destaque na reportagem. Suas conquistas até agora não foram pequenas, né, Eduardo? Parabéns. Obrigado, obrigado. E, só que isso é a sociedade que antigamente a minha família representava um risco para ela, me validando. Mas o que eu preciso fazer com isso, e essa é a minha luta diária, é transformar todo esse reconhecimento em impacto para a comunidade. É por isso que hoje no Gerando Falcões a gente alcança quase 100 mil jovens diretamente e alcança mais de 500 famílias diretamente na comunidade onde eu fui criado, com atividades de teatro, pintura, jazz, coral, skate, futsal, tênis. Então, atendimento familiar, atendimento psicossocial, dando uma segunda chance para ex-presidiários e colocando homens que erraram no mercado de trabalho, diminuindo o índice de violência, ou seja, construindo uma outra narrativa e colocando a periferia no lugar onde ela merece. Eu acho que é muito interessante isso que você está falando sobre esse projeto, Eduardo, e as várias ações que ele desenvolve, porque você falou e falou muito bem sobre tomar uma decisão. Então, eu quero fazer um caminho diferente. Eu quero me tornar protagonista da minha história, eu quero fazer um caminho diferente do que estaria predestinado aqui para mim com a história de vida que eu tenho. Isso é muito legal. Só que, às vezes, eu acho que simplesmente tomar essa decisão, mas não ter ferramentas, não ter instrumentos, porque as pessoas muitas vezes elas não têm nenhuma referência para fazer um caminho diferente. É a história da narrativa que você está me dizendo. Então, se eu tenho uma narrativa presente, onde o tráfico é muito forte, eu vejo a criminalidade como sendo a minha grande referência para construir uma vida melhor, ter um poder aquisitivo, como é que eu vou criar uma outra plataforma? Como é que eu vou tentar fazer uma coisa diferente? Então não basta a conscientização e a decisão, mas de alguma forma precisa de um instrumental, né? É por isso que as comunidades precisam que os líderes liderem. Porque quem cria essas ferramentas, esse instrumental que você se refere, são os líderes. Que a partir da indignação social dizem, não, por que eu fundei o Gerando Falcões?
para proporcionar às crianças tudo aquilo que eu não tive na minha comunidade. Então, na minha comunidade, eu não tive acesso a esporte e eu também não tive acesso à cultura. Então, a gente falou, vamos construir um guarda-chuva de iniciativas, uma rede de programas que dê para essas crianças, para esses adolescentes, a mesma oportunidade que eu não tive. Então, quem faz isso são os líderes. E o Brasil precisa empoderar esses líderes, precisa apostar nessas iniciativas, acelerar iniciativas que possam impactar comunidades. Porque apenas querer não resolve. Não vai conseguir trazer um resultado. Não consegue, de fato não consegue. A gente precisa levar, o que eu sempre digo é que a gente precisa viciar. Quando pergunta assim, Edu, o que você faz? Eu falo, eu sou um traficante. Edu, você é um traficante? Sim, eu sou. O que você trafica? Eu trafico sonhos e esperança. O meu objetivo é viciar as crianças da minha comunidade. Mas viciar no quê? Viciar no teatro, viciar no cinema, viciar na arte, viciar na literatura, viciar no boxe, viciar no tênis, deixar ela muito louca, sabe? De literatura, de poesia. Só que esse é um vício que ao invés de jogar para baixo, de jogar para aceitação, para miséria, vai jogar para o sonho grande, vai jogar para a crença, vai jogar para a realização e vai fazer termos, de fato, uma geração de falcões. Com certeza. Eduardo, qual foi o teu sentimento quando viu o teu nome saindo lá na lista da Forbes? Porque a revista Forbes é uma referência mundial. Quem não conhece essas listas que a Forbes lança, isso vai para o mundo inteiro e todo mundo fica conhecido. Como é que foi o teu sentimento quando viu o teu nome ali? Foi uma coisa muito louca, assim, de falar... Acho que meio inesperado, né? Certamente inesperado. Isso pode ter certeza. Isso é um fato. Eu não esperava. Primeira coisa, eu brinquei com a minha mãe. Falei, mãe, acho que os caras me colocaram nessa lista. Será que acabaram os líderes no Brasil, meu? Não tinha gente melhor. E ela deu risada. Mas eu acho que, de novo, reforça o meu compromisso, que é, de fato, construir ferramentas de impacto para a comunidade. Entrar na lista da Forbes, carregar a tocha olímpica agora, que eu fui chamado, ser o jovem brasileiro de 2015, de 2016, reforça a minha essência de que é causar transformação. Eu tenho que gastar o meu tempo inteiro fazendo isso, porque eu fui chancelado para fazer isso, e o meu sonho lá atrás, de que nós deveríamos construir uma comunidade vibrante, pode ser realidade. E está se tornando realidade. Você tem quantos anos agora, Eduardo? 28 anos. 28, tá quase perto dos 30 ali. Quase perto dos 28 e casado com a mulher que eu amo muito, que é a Mayara, que me apoia demais. Qual é o seu sonho para os próximos anos da sua vida? Porque você conquistou muita coisa, mas está muito novo ainda, tem muito para conquistar. Wagner, eu fui muito favorecido pela vida. Eu costumo dizer que tudo que vai, volta. Então, quanto mais amor eu mando para a comunidade, mais amor volta para mim, mais oportunidade de poder palestrar nas maiores empresas do Brasil voltam para mim. Então, eu não tenho com o que me preocupar, mas a coisa que eu mais sonho, eu digo que eu não quero ganhar R$1 milhão antes dos 30 anos, eu quero tocar 1 milhão de pessoas antes dos 30 anos. Então, eu quero que a minha vida seja uma vida de impacto, independente de onde seja ou como seja. Eu quero que a minha vida, a minha história, o meu casamento, a minha iniciativa, a minha liderança, que esse momento com você, para essa entrevista, que seja uma entrevista de impacto. Que as pessoas queiram sair do lugar, elimine suas desculpas, pare de dar desculpa para não fazer uma outra história e faça. Muito bom ouvir suas palavras. Como é o nome da sua mãe? Maria Goretti. Dona Maria Goretti, olha, um grande abraço para a senhora. Cada vez que a gente vê uma mãe especial assim, a gente vê o papel fundamental que realmente uma mãe tem na vida de um filho e vai causar um impacto enorme para a sociedade. Um impacto super positivo, como ela gerou na tua vida, Eduardo, como a outra forma também acontece. Então, mães do Brasil, muito obrigado pelo investimento aí e fazer a nossa sociedade ser um lugar cada vez melhor, assim como a Dona Maria Goretti. Obrigado. Eduardo, muito obrigado mesmo. Um prazer enorme ter te conhecido, falar com o jovem de 2016. E eu espero que essa tua carreira como um empreendedor social seja muito abençoada por Deus, você consiga realmente tocar a vida das pessoas, fazer diferença como você tem feito até aqui. Parabéns mesmo e muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer, de verdade. E todo mundo pode ser Falcão. É isso aí. Muito obrigado.
Depois do intervalo, tem mais inspiração e lição de vida. Eu conversei com a jornalista Alessandra Guimarães sobre a luta dela contra o câncer. A gente volta em 2 minutos, não sai daí.